você vê esse tipo de circuito aqui e dá uma tremedeira, você fica com medo, acha que não vai conseguir resolver? Bom, nessa aula eu vou te ensinar uma forma de resolver todos os exercícios. Se você ficou curioso, então me acompanha, espera a vinheta e vem comigo. Nessa aula, eu vou te ensinar como resolver todos os tipos de circuitos, tudo bem? Desde o mais simples até o mais complicado. Bom, vamos entender uma coisa e você vai seguir algumas regrinhas que são extremamente importantes. Então eu tenho esse primeiro circuito aqui, que é um circuito relativamente simples, tá bom? Ele tem 3 resistores em paralelo, ele pergunta o valor da resistência, ele pergunta o valor do I e pergunta o valor da bateria. Bom, o que você precisa fazer imediatamente num circuito é identificar se há nós. O que é um nó? Um nó é um ponto no circuito onde a corrente divide, tá bom? Esses fios que não têm valor de resistência, eles são representados aqui como fios de resistência zero. Então eles não têm, é como se eles não fizessem parte do circuito, tá bom? E aqui a gente tem resistências que são consideráveis. Bom, vamos entender o circuito. Onde está o primeiro nó? Então olha só, eu tenho o positivo aqui, aí eu percebo que aqui aparece um nó. Ah, legal, Virgílio. Esse nó é esse positivo aqui, não é? Exatamente, ó. É esse positivo aqui. E eu vou chamar esse cara de ponto A, para não ter problema. Aí ele vai fechar aqui, ó. Onde está o negativo? Ah, o negativo está aqui, Virgílio. Legal. Esse negativo está aqui, isso aqui é o ponto B. O que eu preciso que você saiba? Que entre os dois nós sempre vai ter a mesma diferença de potencial. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó. Aqui nós temos uma corrente elétrica, olha só. Aqui nós temos uma corrente elétrica de 6 amperes. Aqui uma corrente de I. E aqui uma corrente de 2 amperes. Qual é a regra? Entre dois nós, mesma diferença de potencial, mesma tensão. Então esse cara aqui está ligado a uma tensão. Tudo bem? Esse aqui está ligado a uma tensão. E esse aqui a uma tensão. Todas essas tensões são iguais. Ah, legal, Virgílio. Então, se eu fizer para esse, vai dar U é igual a R vezes I. Perfeito. Se eu fizer para esse, vai dar U é igual a R vezes I. Perfeito. E se você fizer para esse aqui, vai dar U é igual a R vezes I. Perceba que você não vai usar fórmulas, tá? Além dessa. E das equações para determinar a associação de resistores. Mas, ó, então vamos brincar aqui, ó. O que dá pra gente descobrir? Ah, Virgílio, o único que tem tudo é o terceiro. Percebeu, ó? O terceiro aqui, ele tem tudo. Então ele diz o seguinte, ó. U é igual a 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12 volts. Descobrimos a primeira pergunta. Porque é igual para os dois, para os três, tá vendo? É igual para todo mundo, porque estão em paralelo. Ah, então se a gente sabe o U, agora é só jogar aqui em cima. 12. Quanto vale o R? Ah, o R vale 1,5 R. Ih, professor, deu ruim. Vamos ver o de cima, então? Olha o de cima. 12 é igual a R vezes 6.
Ah, Virgílio, então o R vai dar 2 ohms. Perfeito, achamos a segunda resposta. Aí sim, agora nós vamos vir para cá, ó. Então, 12 é igual a 1,5 vezes 2 vezes I. Então, 12 é igual a 3I. O I vale 4 amperes. Ah, olha que interessante, então. A gente chegou a todas as respostas, ó. O R vale 2 ohms e o I vale 4 amperes. Beleza? Qual é a corrente total no circuito? Ele não pergunta, mas a gente pode calcular, né? O I total. O I total é 2 mais 4 mais 6. 2 mais 4 mais 6 vai dar 12 amperes. Tudo bem? Pô, 12 dividido por 12, então a resistência equivalente é 1. Faz a resistência equivalente desses 3 resistores. 2, 3 e 6. Você vai chegar em 1. Então presta bem atenção. Qual foi a primeira parte que nós fizemos? Essa. Qual foi a segunda parte que nós fizemos? Essa. Qual foi a terceira e última parte que nós fizemos? Essa. Vamos ver circuitos mais complicados? Vem comigo. Olha para esse modelo. Você vai perceber que em relação ao primeiro modelo que a gente fez, esse aqui só tem um resistor aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um resistor aqui que está associado em série a esse circuito. Aí ele diz o seguinte, ele diz que a corrente que passa pelo resistor de 12 é 1 ampere. E ele quer saber quanto vale essa resistência. Se esse circuito está ligado em 60 volts. Ah, Virgílio, não precisa ter a bateria aqui? Provavelmente para esse exercício não precisa. Tá? Então não importa se a corrente está vindo para cá ou para cá. Nesse caso, em especial, o exercício diz que está vindo para a direita. Então, se te perguntarem, aqui é o positivo e aqui é o negativo da bateria. Bom, vamos lá então. O que eu falei para vocês perceberem? Percebam sempre onde está o nó. Ah, Virgílio, o B está aqui, né? Perfeito, olha. O B, ele está aqui, ó. Ah, que legal. O A está aqui? O A está aqui. E antes de chegar nesse nó, a gente tem um problema. A gente tem um resistor. Então eu vou dar outro nome para esse nó. Eu vou dar o nome de C. Tá vendo? Então eu sei, por exemplo, que aqui vai ter uma corrente elétrica. Aqui vai ter uma corrente elétrica. E aqui, olha só, vai ter a soma das correntes elétricas. O que eu pedi para você memorizar? Entre dois nós, sempre a mesma DDP. Então, olha só, aqui. Quanto vai valer essa diferença de potencial? Ah, Virgílio, essa diferença de potencial vai valer 12 vezes 1. Ah, então a gente chegou em 12 volts. O que quer dizer isso? Quer dizer que este cara aqui está ligado em 12 volts. E esse aqui? Também. Olha onde está o positivo e negativo, tá vendo? Então esse aqui também 12 volts. Ah, que número que eu multiplico por 6 e dá 12? Você pode responder de cabeça. 2. Você pode também fazer U é igual a R vezes I. Então, ó, U, R, I. O U vale 12, o R vale 6 e o I eu quero. Ah, legal, o I vale 2 amperes.
Virgílio, eu posso pensar que é metade da resistência, então é o dobro da corrente? Pode. Aqui, por exemplo, ó, é 3 vezes menor a resistência. Então a corrente vai ser o quê? 3 vezes maior. Vamos ver, 3 vezes maior que 1 é 3. 3. Então 3 vezes 4 é 12. Bateu. O que eu preciso que você entenda é o seguinte. Então aqui eu nem vou fazer, tá? Como é que você calcula o I total? Então olha só. O I total vai ser I1 mais I2 mais I3. Bom, então o I total vai ser 1 mais 2 mais 3, 6 amperes. Então por aqui, ó, passam 6 amperes. Entre dois nós, a gente tem a mesma BDP. Então vamos lá, ó. Olha para cá. Olha para o ponto C. Olhou, ó, para o ponto C e para o ponto B. Entre o ponto C e o ponto B, nós temos, já fizemos aí, estamos careca de saber, nós temos 12 volts. Tá vendo? E entre o ponto C e o ponto A? Ué, Virgílio, entre o ponto C e o ponto A é o que falta para 60? Perfeito. Então, entre o ponto C e o ponto A é o que falta para 60. Então, aqui, 48 volts. Entende isso? Olha só. O que eu quero te dizer é o seguinte. O U total vai ser o UAC mais o UCB. Tá vendo? O UAB, que é o U total, é o UAC mais o UCB. Então 60 é igual a UAC mais 12. Perfeito. Então, UAC, 48 volts. Bom, se o UAC vale 48 volts, você vem comigo aqui e o AC é igual a R vezes I total. Tá vendo? Então, ou o I que passa de A até C, que é o I total do circuito. Então vai ficar U, que é 48, é igual a R vezes 6. Então a gente tem que o R vale 8 ohms. Vendo? É claro que isso não é fácil. Você precisa pensar em muitas coisas, mas sempre vai pensar da mesma forma e você não vai errar mais. Vamos para o próximo? Vem comigo. Olha só, agora começa a dar uma complicada no desenho. Pensa em coisa que físico adora, que é fazer desenho complicado para circuito elétrico, né? Bom, o que a gente tem que fazer? Deixar o circuito simples. O exercício diz que entre A e B a gente tem 12 volts. Então aqui, isso aqui foi o que o exercício falou, tá? Exercício que é na FATEC. E ele pergunta qual a corrente na associação. Quando ele pergunta a corrente na associação, o que ele quer dizer é a corrente total do circuito. Bom, primeiro passo é a gente facilitar o desenho. Virgílio, esse desenho já é fácil. Eu não acho, tá? Vamos facilitar esse desenho, ó. Então você tem que perceber que o ponto B está aqui, ó. Esse é o ponto B. E que o ponto A está aqui. E que entre os pontos A e B tem sempre a mesma diferença de potencial. Então está todo mundo ligado em 12 volts. Bom, vamos refazer o circuito? Você vai então pegar o seguinte, ó, você vai pegar o A, tá vendo? Pega o ponto A e pega aqui o ponto B.
tá? Olha, do ponto A para o ponto B, a gente tem esse cara. Então aí vamos começar a desenhar, ó. Vamos acelerar aí um pouquinho? Acelera. Olha só, a primeira coisa que eu preciso que você perceba é que existem 4 caminhos possíveis, tá bom? Então você vai, primeira coisa, identificar todos os caminhos. Coloquei aqui os 4 caminhos para a gente melhorar a cara daquele sujeito ali. Então no primeiro caminho, olha só, eu vou 8, 8, 8. No segundo, 12, 12. No terceiro, 12, 12. E aqui, 8, 8, 8. Tá bom? Então você tem isso. 12, 12, 8, 8, 8. Todos eles ligados em 12 volts. Tá bom? Virgílio, cada um dos resistores... Não. Esse fio aqui, ó. Ah, entendi. Porque aqui, olha só, não sei se você consegue perceber, mas aqui nós temos uma associação em série. Aqui uma associação em série. Aqui uma associação em série, aqui também. Associações em série, a resistência equivalente é sempre a soma das resistências, tá bom? Então 8 mais 8 mais 8, 24. 12 mais 12, 24. 12 mais 12. E aqui, opa! Ah, Virgílio, então a gente tem 4 resistores, vamos colocar aqui, ó. 4 resistores de 24 ohms, é isso? Perfeito. Tá vendo? Então, olha só. 24, 24, 24, 24. Então, todos eles 24 ohms. Ah, Virgílio, então ficou fácil achar a resistência equivalente. Ficou. E ficou também fácil você perceber qual a corrente total. Então, por exemplo, a DDP em cada uma dessas resistências equivalentes é 12. Então, a corrente aqui vale meio. Porque meio vezes 24, 12. Então, você poderia mandar aqui direto, ó. Ah, meio, legal, aqui. Meio, legal, aqui. Meio, legal. E aqui, também. Ah, Virgílio, então quer dizer que a corrente no circuito é 2. Agora, claro, você pode falar assim, não, professor, eu prefiro achar a resistência equivalente. Então, você vai achar a resistência equivalente desses 4 resistores iguais que estão em paralelo. Aí você sabe que a resistência equivalente nesse caso é o valor da resistência dividido pelo número de resistências. Ah, então é 24 sobre 4. Isso. E 24 sobre 4 dá 6. Ótimo. 6 ohms é a resistência equivalente desse circuito bolinha aqui. Bom, então U é igual a R vezes I. Ó, U total, U é igual a R vezes I. O total é R equivalente I da associação. O U, 12, o R, 6 e o I. Ah, Virgílio, bateu, né? Claro que bateu. É lógico que bateu, tem que bater. Entendeu como faz para esse circuito se transformar nesse? Agora, se você entendeu, vamos para mais um. Agora sim, hein? Esse assusta. Esse exercício é um exercício da segunda fase da FUVEST. Pergunta uma série de coisas. Nós vamos nos restringir a responder só a resistência equivalente e a corrente total. Como é que a gente vai resolver esse circuito? Vamos lembrar? Ó, esse circuito aqui é um circuito complicado.
Ele diz que todas as resistências são iguais, mas isso não facilita em nada o circuito, tá bom? Só vai facilitar depois que você tiver traduzido o circuito. Vamos traduzir? Vamos deixar ele mais simples? Acha os nós. Então, olha só. Esse cara é o A. Esse aqui é o B. Olha para esse sujeito aqui. Pô, tem um fio sem resistência, Virgílio. Verdade, então esse aqui é o B. Ah, o que acontece com o A também? Acontece também. Esse é o A. Ah, então... E esse aqui? Ah, esse é o C. Ficou faltando algum nó? Não. Se não está faltando nenhum nó, a gente vai ligar, então, o A... Presta bem atenção, ó, nós vamos ligar o A no B. Ó, no B. Só que a gente tem o ponto C aí no meio do caminho. Ah, Virgílio, que interessante. Temos o ponto C no meio do caminho. Bom, quem é que vai de A para C? Ah, professor, ó, de A para C vai o R1 e vai o R2. Ó, R1 e R2. Ah, então vamos lá. Vamos comigo, ó. Aqui. Aqui. Ó. Então, R1 e R2. Não vou nem acelerar isso para não ficar... para você não ficar muito perdido. Então, aqui a gente tem, ó, R1 e R2. Bom, e de C para B? Ah, de C para B, olha só, tem R5 e R4. Então, vamos lá, ó. R5 e R4. Vamos lá. Legal. Bom, agora a gente tem uma de A para B direto. Nossa, senhora, é verdade, tem uma de A para B direto. Essa de A para B direto é o R3. Bom, aqui você percebe que a FUVEST ela é boazinha, porque ela vai colocando número nas resistências para você depois conferir. Vamos imaginar que não tivesse número, né? Não fosse R2, tivesse valores cada uma das resistências. Como é que você sabe que acabou? Conta as resistências. Ah, então 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Fechou o circuito. Agora, vamos colocar os valores aqui, ó. 200, olha para cá, 200, 200, 200 e 200. Bom, vamos achar a resistência equivalente? Depois de feito isso, né, acho que ficou mais simples o negócio, ó. Entre 200 e 200, a gente pega a resistência e divide pelo número de resistências. Então, 100. Aqui, 100. Se você tem dúvida nisso que eu estou fazendo, então você tem que procurar aí no canal a aula, eu vou deixar na descrição do vídeo, a aula sobre associação de resistores. E ali eu explico como fazer esse tipo de associação. Então, olha, fechou. 100, 100 e aqui 200. Ah, Virgílio, então agora ficou mais fácil, né? Ah, ficou, hein? Ficou porque agora basta você perceber que lá em cima ficaram duas resistências de 100 em série. Ah, Sor, então duas resistências de 100 em série
eu sei fazer isso, porque eu sou espertão. É verdade. Então, se você é espertão, você sabe mesmo fazer. Tá bom? Então, ó, ponto B, ponto A. Aí aqui a gente vai ter uma resistência de 100 mais 100, que é 200. E aqui o que sobrou, 200. Ah, Sor, então a resistência equivalente é 200 sobre 2. Exato. Então a resistência equivalente desse circuito todo é 100 ohms. Tudo bem? Então achamos a resistência equivalente. Bom, e a corrente total? Para achar a corrente total, eu preciso da DDP. A DDP, ele diz que é 120 volts. Vou até pôr aqui, ó, para ficar bonitinho, caso vocês queiram printar a tela. 120 volts. Então vamos achar a corrente total? Essa ficou fácil. Agora ficou fácil, ó. U é igual a R vezes I. U 120, R 100 vezes I. Ah, então o I vai valer 1,2. 1,2 amperes. Bom, aí é um ponto importante, né? Você sabe que 1,2 vem para cá, aí ele vai dividir em 0,6, 0,6. Então 0,6 aqui, 0,6 aqui. Bom, 0,6 aqui, então aqui 0,3, 0,3. Tudo bem? Então se você for completar isso, ó, aqui, vamos de novo, 1,2. Então quer dizer que esse 0,6, esse 0,6. Ah, volta para cima. Então esse 0,6 e esse 0,3. E esse aqui? 0,3. Vamos ver se dá? Ah, tudo tem que dar 1,2. Exato. Fechou? Difícil, né? Por que ele é difícil? Porque você tem que traduzir esse circuito nesse aqui. Tá? Então não é fácil não. Vamos mais um? Bora.